Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br com a continuação do nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público. Lembrando, pessoal, essa nossa aula nós vamos começar falando da intervenção do Estado na propriedade privada. Um assunto que está bastante em voga e está caindo de forma recorrente nos concursos das variadas bancas do país. É um assunto complexo, é um assunto que vai exigir da gente um pouco mais de atenção aos detalhes. E eu vou estar separando aqui para vocês exatamente o que cai de cada um desses conceitos que nós vamos abordar dentro da intervenção do Estado na propriedade privada. Lembrando, não é a intervenção do Estado no domínio econômico, é a intervenção do Estado na propriedade privada, ok? Então, sem muita conversa, nós já vamos entrar diretamente no nosso conteúdo, tá? Lembrando, pessoal, nossa aula é de intervenção do Estado na propriedade privada, fato no qual vou começar a passar a explicar os conceitos e considerações gerais. Segundo Meirelles, um dos grandes doutrinadores do direito administrativo, e quando se fala de intervenção do Estado na propriedade privada, ele é a grande sumidade. Então nós vamos utilizar um material dele nessa questão, ok? Quando a gente for trabalhar com intervenção do Estado, ok? Segundo Meirelles, a intervenção na propriedade privada é todo ato do poder público que compulsoriamente retira ou restringe direitos dominiais, privados ou sujeita o uso de bens particulares a uma destinação de interesse público. Ou seja, pessoal, a intervenção do Estado na propriedade particular, na propriedade privada, ele é o quê? É quando o Estado, através de um ato compulsório dele, ou seja, sem a aquiescência do particular, quando ele vem e lhe toma o bem, ou então obriga este bem a um determinado uso ou função. E são variadas as formas que nós vamos ter disso acontecer. Algumas dessas formas, elas vão trabalhar como? Vão trabalhar com a retirada total do bem, ou retirada parcial. Algumas outras já vão falar o quê? Já vão falar, você tem determinado bem, no entanto, ele é necessário para determinada função pública. Então, esse bem vai ser utilizado para determinada função pública, correto? Essa é a intervenção do Estado na propriedade. Lembrando, não é confisco, pessoal. Não tem nada a ver com confisco. É uma intervenção que o Estado faz dentro da propriedade privada, apesar de vir de um ato compulsório, ok? Dessa forma, o poder público pode limitar o direito de propriedade assegurado ao particular, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Isso em prol do bem social. Eu lembro para vocês que, apesar da gente, a senso comum, achar que a sociedade é escrava da administração pública, é justamente o contrário que ocorre. Por quê, professor? É porque a administração pública, o poder público, ele existe em função da sociedade e não o contrário. É por existir uma sociedade que existe o poder público. E isso é importante vocês colocarem na cabeça, por quê? Aí, ó, vocês vão entrar, por exemplo, na intervenção do poder público na propriedade privada, e o que acontece? Ela acontece em prol do bem social. O administrador público, ele não vai chegar e tomar o bem e falar assim, é meu. Não. Ele vai pegar esse bem porque ele tem uma destinação social que não está sendo utilizada. É o que nós vamos observar, por exemplo, nas questões complexas de reforma agrária, quando nós temos uma grande propriedade que vai ser desapropriada para que seja dada a sua função social. Correto? E nós também vamos abordar isso quando a gente trabalha com intervenção do Estado, ok? Lembrando, é sempre em prol do bem social, da função social. Inclusive, existe a função social da propriedade, que vai ser a base, vai ser o basilar vai ser o pilar dessa nossa interferência estatal, ok? É a função social que hoje em dia está muito em voga, pessoal. Afinal, a gente pode observar que cada vez mais que as cidades elas vão aumentando, elas vão crescendo, as regras em relação à poluição visual, à poluição sonora, em relação aos tombamentos dos patrimônios históricos e à proteção desses patrimônios, tanto do particular quanto da administração pública, eles começam a ser regrados com uma força maior. Tudo em função da função social da propriedade. Se eu tenho um lote que está juntando lixo, está juntando animais peçonhentos, o que o Estado vai fazer? Ele vai me obrigar a murar esse lote e fazer a manutenção dele. Por quê? Porque para o bem geral da sociedade, este lote tem de ser cercado e limpo,
para que não se acumule sujeira ou mesmo animais perigosos e peçonhentos para os cidadãos que ali vivem, ok? Por isso a intervenção do Estado ela é tão importante, tá? Posteriormente, o poder público tem como finalidade a intervenção na propriedade privada, satisfazendo as exigências coletivas e também visa inibir conduta antissocial do particular, ou seja, a proteção aos interesses da comunidade, instituídos pela Constituição Federal e amparados por leis federais que disciplinam as medidas interventivas e estabelecem o modo e a forma de sua execução. O que eu quis dizer com isso para vocês, pessoal? Primeiro, que nós vamos ter a base da intervenção do poder público na propriedade privada, ela vai nascer na Constituição Federal. No entanto, como eu disse para vocês, a Constituição em determinados momentos, ela só norteia o direito. Ela só vai vir falar assim, ó, existe isso. E posteriormente, regras e leis federais vão vir posteriormente fazendo o quê? Vão estar colocando a forma correta disso acontecer. Então, elas vão estar disciplinando realmente como ocorre a intervenção do poder público, ok? E nós vamos começar a abordar as modalidades que existem, as modalidades de intervenção do poder público na propriedade particular. Essas modalidades, pessoal, elas vêm do quê? Elas são classificadas como? Elas são classificadas como a forma com que elas atuam dentro do patrimônio do particular, ok? As restrições ao direito de propriedade privada são as limitações administrativas, a ocupação temporária, o tombamento, requisição, servidão administrativa, além da desapropriação, que é a única a transferir a propriedade, sendo, portanto, a mais gravosa. Então, pessoal, o que nós vamos observar? Que na limitação administrativa, a ocupação temporária, o tombamento, a requisição e a servidão, não existe a tomada da propriedade do particular. A propriedade ela continua sendo desse particular, ok? Ela não vai ser retirada do seu domínio e passado para a administração pública. A sua propriedade, correto? Só quando vai acontecer isso? Só quando houver a desapropriação, pessoal. Na desapropriação, o poder público toma aquele bem para si. Para que esse bem faça o quê? Para que esse bem sirva à comunidade de forma correta. Ou seja, então nós podemos observar que a desapropriação ela é a medida mais grave e, portanto, a mais complexa que nós vamos ter dentro das intervenções do poder público na propriedade privada, tá? Então nós vamos começar explicando modalidade por modalidade. Vamos lá, limitações administrativas. Elas são impostas por ato administrativo genérico, com o intuito de atender ao interesse público, impostas pelo poder público que limitam o direito de uso e gozo do bem pelo particular por meio de obrigação de não fazer. O que é isso, pessoal? Para vocês que não têm muita interação com o direito civil, com o direito privado, a obrigação de não fazer é quando eu sou obrigado a não fazer determinada conduta. Como, por exemplo, as secretárias de grandes executivos, que elas participam das reuniões, que elas têm a obrigação de não fazer. Qual seria essa obrigação? De não falar de nada que ela ouviu dentro dessa reunião. Então, essa é uma obrigação de não fazer clássica. E a limitação, como o próprio nome já fala, é quando a administração pública, com o intuito de atender ao interesse público, limita o direito de uso e de gozo de um determinado bem particular. Correto? Então você vai estar vendo, ela vai estar limitando. Você não pode utilizar daqui para ali. Ou então você não pode utilizar para determinada função. Por exemplo, quando a gente encontra bairros residenciais onde não pode ter o quê? Casas noturnas. Ou seja, você tem a propriedade, ela é sua, mas você não pode abrir uma casa noturna nesse bairro, porque ele é um bairro residencial, tá? Não é destinado a propriedade determinada, já que não incide sobre o imóvel em si, mas sobre toda a coletividade. Ou seja, lembrando desse exemplo que eu dei para vocês, eu tenho um bairro inteiro que é residencial. Ninguém nesse bairro ele pode fazer uma casa noturna, ok? Porque ele é um bairro residencial. Então eu não estou falando da propriedade de João Vitor, professor de Direito Administrativo, que está ali, aquela casa em específico, não. Eu vou estar falando de um bairro inteiro, de uma soma dessa coletividade. Por isso que essa limitação ela vem de ato genérico, tá? Esta modalidade não comporta indenização, salvo se indevida ou ilegal. Nesse caso, ele gera a apuração da responsabilidade civil do Estado, como nós já vimos. Podemos então citar
como exemplos as limitações de altura de edifício, as metragens mínimas de recuo para a construção de imóveis, dentre várias outras. Lembrando, pessoal, a limitação ela é genérica, ela não atinge um bem específico, uma propriedade específica, ela atinge uma parte da coletividade, tá? Então nós vamos observar, por exemplo, aqui, ó, nas construções, na altura dos edifícios, limitação de altura dos edifícios, geralmente em locais perto de parques públicos ou esse tipo de coisa, tá? Então, nós vamos passar agora para a nossa próxima modalidade de intervenção do poder público na propriedade privada, que é a ocupação temporária, pessoal. Lembrando aqui que não comporta indenização na limitação. Por quê, pessoal? Porque ele não está atingindo um particular específico. Lembra quando a gente trata da teoria do risco administrativo? Que todos suportam um ônus. Se eu suportar um ônus maior do que o dos outros, eu vou ter direito à indenização. No entanto, pessoal, aqui todos vão suportar o mesmo ônus. Então não gera indenização. Salvo se ela for utilizada, se a medida for utilizada de forma indevida ou ilegal. E aí, como a gente já viu, se for ilegal, anula-se, tá? E se for indevida, a gente pode provocar o poder público a modificá-la, tá? Conforme o que nós já explicamos nas nossas outras aulas de conteúdo. Então sempre vão estar olhando as outras aulas, o assunto é todo interligado, pessoal, tá? E agora sim, a ocupação temporária. Vamos lá o conceito. É a ocupação de bens particulares por tempo determinado para executar obra, prestar serviços ou desempenhar uma atividade em específico. Essa ocupação é feita mediante comunicação ao proprietário e é concretizada caso não haja contestação deste, onde o mesmo pode exigir uma garantia mediante caução. O que isso acontece, pessoal? Isso acontece muito. O que é ocupação temporária? O poder público está construindo uma nova sede para a municipalidade. Ela está construindo uma nova prefeitura. E é do lado do meu imóvel. Meu imóvel ele está desocupado. Ele é apenas um lote vago. Ele está cercado e está todo capinado e tudo certinho. O que acontece? A administração pública vai então me enviar uma comunicação afirmando: nós iremos utilizar o seu terreno para guardar o material da obra. Se eu, por acaso, quiser contestar isso, eu posso contestar. Eu venho à administração pública, vou à autoridade competente e encaminho minha contestação. E, além de encaminhar essa contestação, na qual eu posso afirmar: não, meu terreno não é um único lote que está à disposição e eu já tenho os planejamentos para começar a construir uma casa no local. Mas meu vizinho da frente tem um lote também vago e ele não tem propensão nenhuma a poder construir no local neste momento. Então eu posso demonstrar outro local que a prefeitura pode utilizar, ou então eu posso pedir o quê? Eu posso pedir uma garantia mediante caução. Ou seja, a prefeitura ela vai ter que me garantir isso. Ela vai ter que garantir que o quê? Que ela não vai utilizar esse bem para sempre. Ou então que eu não vou perder dinheiro em relação a isso. Por exemplo, eu poderia estar num período de venda desse imóvel, tá? Então essa ocupação ela não pode gerar dano ao particular. Principalmente porque a administração pública tem de fazer a caução, ok? Se o particular assim o exigir, ok? Isso não quer dizer indenização, já que esta existe somente no caso de dano à propriedade ou se houver prejuízo à propriedade, ao proprietário. Então, pessoal, isso não é uma indenização. Essa caução que nós vamos pedir, ela tem uma natureza jurídica de garantia. Ela não tem uma natureza jurídica de indenização. Correto? A indenização ela vem do quê? Ela vem de um dano, ela vem de uma lesão causada ao particular. Enquanto que a garantia ela serve para quê? Simplesmente garantir que se houver uma lesão, vai ter um bem disponível para poder pagar, para poder indenizar esse particular acerca do dano que ele levou. Ok? Então nós vamos entender essa diferença. A caução, no caso da ocupação temporária, não é indenização. O bem colocado em caução pode vir a ser utilizado como indenização no caso de dano ocorrido pela ocupação temporária. E este dano pode ocorrer como? O dano ele pode ocorrer na propriedade ou ao proprietário. Lembrando que o dano à propriedade, ele, porventura, irá ser o dano ao proprietário, correto? Então, pessoal, essas são as primeiras duas modalidades que nós vamos trabalhar. E assistam às próximas aulas que nós vamos estar batendo em cima de todas as causas de intervenção do poder público na propriedade privada. Meu nome é João Vitor, estamos no site euqueropassar.com.br. Até mais!